Começando aqui mais uma aula de português, né? Aqui nós temos a nossa correção da atividade passada, onde nós estávamos falando sobre linguagem formal e linguagem informal. Pedia para que você analisasse as situações e completasse o quadro, certo? Ilustração A, que era aquela lá do jornal. Então, eu vou mostrar aqui as ilustrações, né? Ó, ilustração A, telejornal. Ilustração B, a conversa entre amigos. Ilustração C, essa outra conversa. Então, vamos lá. Ilustração A, situação séria e respeitosa, porque estávamos falando do telejornal, né? Linguagem cuidada e sem gírias. Situação B, que era onde os colegas estavam conversando. Situação entre amigos e descontraída e com gírias. E a ilustração C também, com gírias, e utilizava-se pessoas que já tinham esse convívio. Então, confiram aí. Passando agora, nós vamos para da correção da 39 até a 44. Aqui nós tínhamos explicação. Deixa eu fechar aqui para ir para a próxima página. Página 42. Puxar o zoom para facilitar. Deixa só o livro responder. Pronto. Pronto, a 42 tínhamos. Analise as seguintes situações e marque qual seria a linguagem mais adequada a cada uma delas. Então, aqui nós temos uma situação possivelmente de trabalho. O assunto da palestra de hoje é o uso da linguagem em diferentes contextos. Ou estamos aqui hoje para falar sobre o uso da linguagem em diferentes contextos? Você deve ter marcado esse aqui, porque a gente vê que trata-se de uma imagem que mostra uma situação formal. B, temos essa imagem entre família e temos duas opções. Mamãe, seu jantar está realmente primoroso. Mami, a comida está show hoje. Então, situação em famílias, pode-se usar essa linguagem. C, observamos provavelmente uma sala de aula, uma palestra, alguma coisa assim. Pessoal, lembrem-se de ler o capítulo 5 para a próxima aula. Galera, se liga no capítulo 5 para a aula que vem. Essa aqui, né? Se bem que tem professores que se utilizam de determinadas gírias, mas o mais adequado seria essa. D, uma situação, né, onde tem uma médica ou enfermeira, algo no caso envolvendo saúde. Quais são suas queixas, Senhor? O que está pegando, tio? Claro que seria essa aqui, né? E a E, nós temos aqui um jovem, uma moça. Estou segura de que poderei comparecer ao nosso próximo encontro com a pontualidade esperada. Não se preocupe que não vou me atrasar. Essa aqui, porque aparentemente eles estão próximos, né? E a F. Temos essa imagem aqui, provavelmente de uma palestra. Pretendemos estabelecer um diálogo com os demais deputados para resolver a questão da alta dos impostos. Vamos bater um papo com os outros e resolver a coisa dos impostos que estão subindo. É uma sessão de deputados, lógico que seria essa aqui. Hoje nós começamos, aqui a gente produziu, vocês produziram, e hoje nós vamos começar a estudar sobre as variedades linguísticas, certo? Aí aqui nós temos a tirinha. Para mim pode ser uma porção de aipim, né? Nessa primeira aqui. Na segunda diz assim, eu aceito uma de mandioca, por favor. Esse aqui diz, vou querer de macaxeira, que eu adoro, bem aqui embaixo. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí. Então, aqui temos. Então, aqui a gente vê que quando um pediu macaxeira, um pediu aipim e o outro pediu mandioca, eles estavam pedindo a mesma coisa, que no caso era isso aqui. Aí tem as questões 1 e 2 para que você responda.
E tem uma explicação aqui, ó. Muitas vezes em uma mesma língua existem diferentes palavras que nomeiam uma mesma coisa, assim como acontece com aipim, que é a mandioca, que é a macaxeira. Isso recebe o nome, esse fenômeno recebe o nome de variação linguística. Muitos fatores podem originar essa variação, como o gênero, a situação social e o nível de escolaridade do falante, ou acontecimentos históricos e influências culturais. Vamos ver aqui. Variação geográfica está relacionado ao lugar onde a língua é falada. É o caso da mandioca, habitualmente chamada de macaxeira no Nordeste e de aipim na região Sul. Então, aqui para nós, a gente conhece como macaxeira, né? Variação histórica está relacionado ao tempo. Exemplo, antigamente usava o pronome vós me se, hoje usamos o você. E temos a variação social, que está relacionada às diferenças entre grupos sociais. Por exemplo, quando um médico usa termos técnicos para falar com seus colegas, que pode soar estranho para os seus pacientes, ou quando alguém sem muito estudo utiliza um vocabulário mais simples para conversar. Se essa pessoa conversa com alguém que tem um vocabulário mais rico, também é notada uma diferença no uso das palavras. E nós temos a variação situacional, que está relacionada ao uso da linguagem formal, né? É aquela que depende do contexto. Chamamos de variedade padrão ou norma culta, a variedade em conformidade com as normas da língua, a qual aprendemos na escola e usamos em contextos formais. Você sabe o que está acontecendo? É uma variedade padrão. Você sabe o que está acontecendo? Variedade não padrão. Você sabe o que está rolando? Variedade não padrão. Então, vocês perceberam que tem o mesmo significado, só que há uma diferença. Agora, falando um pouco sobre o preconceito linguístico. Então, vocês conhecem muito esse personagem aqui, né? E aqui nós temos esse, diz o seguinte: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Aí o Zé Lelé responde: eu não, ele é que tá me olhando, né? O que você percebe de diferente na forma quando estão escritas as palavras do texto? Por que você acha que isso acontece? Então, nós sabemos que aqui representam pessoas como se eles fossem do interior, e por isso que tem essa variação. Já sabemos que por meio da língua nos expressamos e nos comunicamos, interagimos em sociedade e compreendemos o mundo à nossa volta. Sabemos também que a linguagem que empregamos pode variar de acordo com o contexto. Então, muitas vezes, as variedades linguísticas diferentes da variedade padrão são consideradas erradas. Então, quando a gente vê aqui, né, que o Zé Lelé diz me olhando, me vendo, então, isso muitas vezes pode ser considerado, né, errado. Esse preconceito deve ser evitado e combatido, porque muitas vezes, né, a gente não pode levar aquilo como um erro. Por exemplo, quando um mineiro diz um mineirinho, pra gente é errado, porque o correto seria o quê? Mineirinho. Mas aí vem o que nós chamamos de preconceito linguístico. É a atitude de julgar ou discriminar alguém em razão da forma como se comunica, seja oralmente ou por escrito. Aqui nós vemos também que existe muita questão das gírias. Então, uma pessoa de mais idade, para acompanhar o que os jovens falam, principalmente quando se fala de gírias, é muito complicado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Na 48 e 49, vocês vão realizar atividades sobre o que eu acabei de explicar. E agora nós vamos aqui para a nossa ficha. Na aula passada, eu deixei para vocês a página 23 e 24, certo? Só que a 23 e a 24, elas são uma continuação da 21 e 22. Portanto, vamos aqui, ó. Identifique no texto as palavras e expressões que podem ser consideradas neologismos. Então, para isso, para que a gente gente tem que vir aqui ao texto. Então, vocês estudaram, né, o que são os neologismos, que são as palavras que foram criadas a partir
da tecnologia, do uso da internet. Então, vamos aqui ao primeiro. Nós temos bem aqui, ó, UNB em games. Então, games, você deve ter colocado. Gadgets, que eu aprendi o que era isso aqui para dar aula a vocês. Bem aqui, nós temos back, você também deve ter colocado lá. Aqui do lado nós temos derrubar a internet, certo? E aqui, por último, nós temos vidrado. Então, você deve ter escrito essas palavras aqui. Vamos lá, vou falar novamente elas. Game, get, vidrados, back e derrubar a internet, certo? Na 24, pedia para que você escrevesse as palavras que você registrou e colocasse o significado. Vamos lá. Game. O que vem a ser um game? Qual é o significado? É um jogo eletrônico. Isso aqui todo mundo conhece, certo? Segunda, olha como é estranho que se escreve get. O que é esse tal? É um equipamento eletrônico. Então, se você chegar utilizando essas palavras aqui para os seus avós, muitas vezes até mesmo para os seus pais, eles não vão saber o que você está falando. Depois, vidrados. Essa aqui já é mais comum, né? Os pais de vocês devem usar muito. O que significa vidrados? Focado. Interessado. Próxima, temos um baque. O que significa baque? Uma surpresa. Ah, fulano teve um baque. Fulano teve uma surpresa. E por último temos a famosa derrubar a internet. Que significa derrubar a internet? Desligar a internet. Certo? Então vejam se vocês escreveram correto. C. Esse texto foi publicado em um site. Em que outros locais podemos encontrar notícias e reportagens? Aí você pode ter colocado jornais, TV, revistas. Então, vários locais nós podemos encontrar esse tipo de reportagem. Continuando. Qual é a idade das crianças que participaram da pesquisa? 6 a 12 anos. E na E, fazer um desenho. O que vocês vão realizar hoje, da 25 até a 28. Vão continuar estudando sobre, né, aquele texto. 25, 26, 27 e 28. Então, aqui vocês vão continuar estudando sobre os neologismos, certo? Realizem as atividades pedidas. Qualquer dúvida, me chamem. Se não conseguirem acompanhar a correção com a aula rolando, pausem o vídeo e façam as correções necessárias. Tirem as dúvidas que vocês, por acaso, venham a ter. Então, até a nossa próxima aula.